Boa noite para você, sou eu, Alan Passos. Este é o Conversa de Redação Noite. Ao meu lado hoje, jornalistas Edilene Lopes, Mardélio Couto e Bernardo Estilac. É claro, essa noite de muita chuva, muita coisa acontecendo nesse momento aqui em Belo Horizonte, mas muita coisa acontecendo neste país. Os bastidores movimentadíssimos da política. O governador Romeu Zema vai a Brasília entregar ao Senado Federal, pessoalmente na próxima segunda, um pedido de impeachment do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Em um vídeo publicado nas redes sociais, Zema fez muitas críticas a Moraes, a Dias Toffoli e a Gilmar Mendes. O deputado federal Cabo Gilberto Silva, que é do PL da Paraíba e líder da oposição na Câmara, disse que vai protocolar um pedido de impeachment contra Moraes na terça-feira. Tudo isso depois de vazamentos de mensagens enviadas pelo banqueiro Daniel Vorcaro no dia da primeira prisão dele ao ministro do Supremo. Só que Moraes, agora há pouco, soltou uma nota negando que tenha recebido qualquer tipo de mensagem. Se uma perícia, uma questão técnica avaliou ali, diz que não tem mensagem nenhuma enviada. Edilene Lopes tá pegando fogo aí em Brasília, hein? Boa noite. Boa noite, Alan. Boa noite aos amigos debatedores. Boa noite aos nossos ouvintes. Está pegando fogo. E esse é um momento também em que os políticos usam essas informações para poder se capitalizarem. Nós sabemos que, principalmente na direita, o combate ao que são considerados excessos do Supremo Tribunal Federal vão ou vai ser uma pauta importante nessas eleições. Então, o governador Romeu Zema, que é pré-candidato à presidência da República, logo pega esta pauta e traz a Brasília, que é simbólica, tem dezenas de pedidos de impeachment contra Alexandre de Moraes que não andaram no Congresso Nacional, mas ele faz essa movimentação e ganha visibilidade com isso. Também em relação às críticas de Zema, eu trago uma apuração novíssima aqui no jornal, Alan Passos. Nós vimos nesta semana que o senador Cleitinho partiu hoje em defesa do governador Romeu Zema contra o ministro Gilmar Mendes, que durante uma sessão no Supremo Tribunal Federal falou que Zema estava atacando o STF e que isso era uma falta de juízo. Aí o Cleitinho fala, falta de juízo é o comportamento dos ministros. Esse elo Cleitinho e governador Romeu Zema tem tudo a ver com a briga que acontece hoje entre o PSD, que é o novo partido do Matheus Simões, e o Novo, que é o partido antigo do Matheus Simões. Isso porque depois que o deputado estadual Cássio Soares, que é o presidente do PSD em Minas, disse que não está garantido que o Novo será vice na chapa de Matheus Simões, isso provocou uma grande revolta na cúpula do Novo Nacional e eles inclusive consideram a possibilidade, nós já adiantamos essa informação, de o governador Romeu Zema não renunciar ao cargo na data prevista, que seria dia 23 desse mês. Adiar essa decisão até que o PSD diga que o Novo vai sim, como foi acordado, ser vice na chapa de Matheus Simões. E com isso pode haver um rompimento Zema-Matheus Simões, e se isso acontecer, já há uma movimentação dentro do Partido Novo. O governador Romeu Zema tem sido orientado, ainda não tomou sua posição, mas inclusive recebe essas orientações, esses palpites do Diretório Nacional, de se afastar de Matheus Simões, que está no PSD, e se aliar a Cleitinho do Republicanos, que também é candidato ao governo de Minas. Então, essa movimentação toda, o Cleitinho defendendo o Zema, que falou do STF, o Zema pegando a pauta do STF, puxando para Brasília, também tem reflexos nas eleições no cenário regional aí em Minas e no cenário nacional. Alan, desculpa me alongar, porque é um bastidor bom e é uma informação em primeira mão por aqui. Foi toda uma cadeia que foi sendo construída. Afinal de contas, Mardélia, Edilene está trazendo os impactos de uma pauta anunciada por Romeu Zema, claramente como candidato, pré-candidato à presidência, porque vai encampar essa briga contra a STF em Brasília. Mas os impactos todos que isso traz também aqui para as eleições em Minas Gerais e essa costura toda. Sobre esse caso específico de Banco Master, porque é cada hora uma novidade. Do que a gente tem neste momento, Moraes negando que tenha recebido essas mensagens de Daniel Vorcaro, o ministro André Mendonça, que é o relator do caso e que deu uma acelerada nele depois da saída de Dias Toffoli, mandando investigar quem é que vazou essas conversas todas, porque agora tem conversas de tudo quanto é cunho, né, relacionado aí do Vorcaro, e o ministro Dias Toffoli dizendo que enquanto ele foi o relator, não teve acesso a esses dados, não viu esses dados. Uma troca de farpas para saber quem é que vazou, mas as mensagens estão aí. Boa noite, Mardélio.
Pois é, Alan, é um assunto com muitos desdobramentos. Boa noite para você, boa noite aos debatedores, boa noite aos nossos ouvintes. A colega Edilene estava falando de questões envolvendo o PSD, a nossa reportagem está falando inclusive ao vivo aqui de um encontro do PSD no Clube Líbano, aqui na capital paulista. Estão no palco neste momento por aqui governadores que são pré-candidatos à presidência da República pelo PSD. Estão aqui Ronaldo Caiado, Ratinho Júnior e também Eduardo Leite, governadores aí de Goiás, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul e também do Paraná. Daqui a pouquinho a gente vai repercutir questões como essas com esses nomes aqui do PSD e falar de Minas. Pois é, Alan, o que a gente pode destacar, a gente tem que tomar muito cuidado, Alan, para essas questões envolvendo supostas irregularidades que teriam sido eventualmente cometidas por ministros do STF. A gente não pode tentar confundir isso com questões políticas. Claro que as coisas agora estão se confundindo. Por exemplo, o governador Romeu Zema, que é pré-candidato à presidência da República, está apresentando um pedido de impeachment contra o Alexandre de Moraes. E aí as pessoas podem tentar politizar isso. A gente, principalmente nós da imprensa, temos que tentar separar. Tem a questão política, mas tem coisas muito graves, Alan, que tem que ser investigadas. Eu destacaria aqui, para tentar ser breve, 2 pontos que precisam ser explicados pelo ministro Alexandre de Moraes. 2 pontos, diante de vários absurdos que envolvem o Borcaro, 2 pontos me chamaram a atenção de uma maneira mais intensa, envolvendo o STF e, mais precisamente, o ministro Alexandre de Moraes. O primeiro ponto é aquela troca de mensagens que acontece entre Borcaro e, supostamente, o Alexandre de Moraes. São mensagens que são atribuídas ao ministro pela apuração do jornal O Globo. E, segundo essas apurações, o Borcaro e essa pessoa, que seria o Alexandre de Moraes, teriam trocado mensagens ali durante todo o dia. E é um dia muito chave, porque foi o dia que o Borcaro foi preso, no final do dia. E tem uma mensagem que me chama muita atenção, que é quando o Borcaro conversa com essa pessoa, que seria o Alexandre de Moraes, fazendo o seguinte questionamento: conseguiu bloquear? E aí tem uma sequência de mensagens ali com Alexandre de Moraes que não dá para visualizar, porque são aquelas mensagens do tipo visualização única. Aí o meu questionamento é, Alan, conseguiu bloquear o quê? Esse é um questionamento, uma mensagem que precisa de explicações. Outra mensagem que me salta aos olhos, Alan, é um dado momento que o Borcaro, ele está conversando com capangas dele, digamos assim, e ele, numa troca de mensagens, ele começa a se irritar com o Diário do Centro do Mundo, que é um veículo online de imprensa. E em um dado momento, ele, nessas mensagens ali, ele estaria negociando com o portal para tentar evitar críticas à pessoa dele. Só que o portal não entra ali num acordo e ele diz algo que eu acho muito grave. Em um dado momento o Borcaro diz: vou incluí-los no processo da fake news. Esse processo das fake news, que inclusive é muito criticado por várias vertentes da imprensa, está há 7 anos na mão do Alexandre de Moraes. Aí um questionamento que precisa ser explicado é: que força é essa que o Borcaro teria para incluir alguém em um inquérito que é conduzido pelo ministro Alexandre de Moraes? Essas são apurações do jornal O Globo, tudo tem que ser investigado, essas mensagens são atribuídas ao Alexandre de Moraes, como você destacou, ele nega, mas são coisas graves e que precisam de explicação, Alan Passos. Bernardo Estilac, muitas explicações precisam ser dadas aí neste momento, tem muitos ministros do STF sendo citados, em especial agora nesse momento Alexandre de Moraes. Me parece que ele nunca teve tão na mira e numa condição tão favorável para os críticos dele, né? Boa noite. Boa noite, Alan, aos colegas debatedores, aos ouvintes da Rádio Itatiaia. Eu confesso que quando você me mandou a pauta aqui do Conversa de Redação de hoje, eu fui ali pesquisar a altura do Davi Alcolumbre, presidente do Senado, acabei não encontrando o dado, mas o que é certo é que ele mal toca os pés no chão, tamanha é a pilha de pedidos de impeachment que já foram apresentados e ele está ali sentadinho em cima como presidente do Senado, que deve, autorizar esse rito. Portanto, esse pedido do Romeu Zema agora é impossível não politizar. É claro que ele tem uma ideia ali, uma vertente, uma roupagem que é para poder favorecer a imagem nacional de Zema como essa figura que, assim como a extrema-direita, a direita de uma forma geral, também é contra o Supremo Tribunal Federal. O que eu acho complicado nessa situação, e aí muita gente não vai querer ouvir essa percepção, é que é muito importante que a gente não partidarize essa discussão agora, justamente porque o STF está na mira e o momento é muito delicado e importante para a discussão da moralização
dos nossos juízes, principalmente os juízes, os ministros do Supremo Tribunal Federal. A discussão do Código de Ética nunca teve tão viável. A força de ministros como a Carmen Lúcia e o Edson Fachin, que hoje é presidente, para poder avançar com essa discussão, ela nunca foi tão grande, ela nunca foi tão viável, como eu disse. Então, é o momento de tentar não trazer à tona essas discussões, esses pedidos de impeachment que têm um viés muito político e menos um viés técnico, de tentar evitar que os ministros, que a justiça de uma forma geral, fique tão imiscuída com interesses privados, interesses particulares. Então, de verdade, esse pedido do Romeu Zema vai ser muito mais importante, vai servir muito mais para a pré-campanha dele à presidência da República do que para, de fato, desativar essas várias tentativas de impeachment de Alexandre de Moraes que tem dentro do Senado neste momento. A gente, claro, vai falar ainda sobre essa situação nessa edição do Jornal da Itatiaia à Noite. Daqui a pouco o João Rosa chega ao vivo de Brasília com outras informações. Vai falar ao vivo porque daqui até lá, daqui 10, 15 minutos, mais elementos podem surgir em relação a esse caso aí envolvendo Daniel Vorcaro e membros importantes da política e do judiciário brasileiro. O Ministério Público informou que Belo Horizonte tem cerca de 292, ou melhor, cerca de 300, na casa de 292 casas de longa permanência. Estamos falando dos asilos. E que 190 apresentam algum tipo de irregularidade entre problemas leves e graves. É claro que isso viria à tona, a gente falou disso aqui ontem, depois de uma tragédia, como a que foi, em que um prédio desabe e mata 12 pessoas que estavam ali naquele asilo, incluindo entre essas 12 um dos donos, aí ia surgir outros órgãos de fiscalização falando e denunciando. Fato é que o Ministério Público diz que estava tentando interditar esse asilo que desabou, Edilene, desde 2017. A Justiça respondeu que, apesar de toda a fiscalização e os pedidos, não estava previsto fechamento, interdição do asilo e sim, se as irregularidades não fossem corrigidas, pagamento de multa. E a Prefeitura respondeu para a gente que não foi acionada pelo Ministério Público para contribuir com as ações de fiscalização e que ela dá os laudos de acordo com um parecer técnico. Agora está surgindo, como a gente imaginava, dados e fiscalização e todo mundo querendo ir em cima nessa situação dos asilos. Pois é, Alan, agora todo mundo aparece dizendo que tentou fazer algo e que não conseguiu, que não houve cooperação de alguma parte, mas o asilo já caiu, os idosos já morreram e isso não tem valor, não tem dinheiro que pague e não tem nenhuma resposta que vá pagar, mas eu acho que a gente merece saber quem falhou nessa história, porque é simplesmente um absurdo. Eu aqui em Brasília, quando eu vi essa notícia, eu não acreditei. Não tem a ver com chuva, né? Assim, o prédio simplesmente caiu, o prédio desabou. Como é que acontece um negócio desses? É extremamente absurdo e os que falharam nesse processo, além dos responsáveis pelo asilo, é claro, precisam pagar. Ter pessoas idosas em casa, olhar pessoas idosas é algo muito difícil, mas é responsabilidade nossa, olhar nossos pais, olhar nossos avós, e isso precisa ser feito com muito carinho e com muito cuidado. E às vezes o caminho da instituição, até o idoso prefere do que morar sozinho, do que morar com os filhos, do que morar com os parentes, mas todo cuidado deve ser tomado por todos os envolvidos nessa parte. São pessoas que foram responsáveis pela criação ou pelas criações de várias outras e que necessitam carinho nesse momento. No fim das contas, no fim da vida, você morar num asilo que desabou é algo inacreditável. Maus tratos são coisas terríveis, a gente sabe que acontece em alguns asilos, dopam os idosos para eles ficarem quietos e aí quando a família chega lá, o idoso está meio bobo, é porque está sendo dopado e tem gente que aceita e finge que não vê porque considera que o idoso é um problema, que é outro absurdo. Agora um asilo desabar, ninguém esperava que isso acontecesse, né, Alain? Então nós temos que ver quais foram as falhas desse processo para que elas não se repitam. Ô Bernardo, o pedido de interdição desse centro de convivência, que chamava Provida, foi feito pela Promotoria de Justiça de Defesa da Pessoa Idosa após verificar problemas ligados à habitabilidade, higiene, salubridade e segurança no local. Mas não era também em relação a esse prédio vai cair, tem que interditar. Não é isso que estava dizendo o Ministério Público, só para a gente colocar os pingos nos is. Mas é muito importante, né, Alan, que esse número é um número muito absurdo, né? 65% cerca aí dos lares de idosos aqui em Belo Horizonte apresentam irregularidades, segundo o dado que o Ministério Público trouxe hoje. Então, eu me recordo ao programa de ontem, né? Você falou isso, a Berta Macarum também trouxe esse ponto muito importante, que é o envelhecimento da população brasileira. É inadmissível que mais da metade dos lares de idosos de Belo Horizonte apresentem esse tipo de irregularidade. E a gente falava até ontem que esse tipo de tragédia não tem lado positivo, mas se a gente pode tirar alguma lição, tocar nesse ponto com mais veemência, falar sobre isso com mais recorrência também, até aqui nos noticiários, né? A nossa função
como jornalista, de mostrar que esse é um caso trágico, né, horrível, um desabamento de um prédio. Mas as situações de irregularidades e de maus tratos com os idosos nessas casas que deveriam acolhê-los são recorrentes, fazem parte do dia a dia de muita gente. Então, é realmente inacreditável. Os próximos passos têm que ser realmente de fiscalização e de ação para evitar que essa realidade se estenda, como é o caso agora, a 65% dos lares de idosos da capital. Ô Mardelio, fazendo as contas, a gente chegou nesse dado de 65% e para mim é isso que chama mais atenção. Se de cada 10 asilos de BH, 6 têm problemas leves, moderados ou graves, agora a gente tem um norte para fazer alguma coisa, hein? Pois é, Alan, é uma situação grave. Eu comentei sobre isso aqui no Conversa de Redação. Prédios não foram feitos para cair. Se um prédio cai, alguém errou. Quem planejou, quem projetou, quem colocou essa obra ali em processo de finalização, ou quem não deu manutenção, ou quem fiscalizou. Eu acho que agora a gente tem que acompanhar o processo de perto para ver onde está esse erro. E chama a atenção, né, Alan? De maneira leiga, muitas vezes as pessoas criticam quando o Corpo de Bombeiros pede um laudo, uma vistoria, chama isso de burocracia. Isso não é burocracia. A emissão de um laudo, aquela vistoria que os bombeiros fazem, salvam vidas. Esse tipo de vistoria salva vidas. Então a gente tem que parar de, às vezes, ficar criticando o processo de fiscalização, porque é a fiscalização séria de entidades respeitadas como os bombeiros, que evitam que tragédias como essas que vem acontecendo, como essa do asilo, que elas voltem a acontecer, Alan. Gente, tem um minutinho para cada um, mas acho que é importante, vou começar com você, Bernardo, que trouxe esse levantamento e essa matéria no nosso portal. O artigo 94 do requerimento interno da Câmara de Vereadores de Belo Horizonte, o ouvinte pode não saber o que significa, mas ele tem sido muito usado porque ele permite, a partir de uma mudança que aconteceu em 2022, que o vereador que se sentir ofendido, não apenas citado, ele tenha direito à palavra e vá lá discursar. E hoje foi um exemplo claro, voltando aí nesse assunto de Daniel Vorcaro, de que vários vereadores ocuparam a tribuna, os microfones, ficaram por 1 hora debatendo entre esquerda e direita de um assunto que sim, impacta no Brasil inteiro, mas não tem diretamente nada que um vereador de Belo Horizonte possa fazer. Mas o pessoal gastou um tempão na Câmara debatendo esse assunto, né, Bernardo? Não é exatamente uma novidade, né, Alan, que os vereadores de BH, e isso tem sido uma prática recorrente em outras câmaras municipais também, têm aproveitado o tempo no parlamento para tratar de ações que não são exatamente a função de um vereador, a função de uma Câmara Municipal. E me chamou a atenção hoje que o presidente da Câmara Municipal, Juliano Lopes, ele comentou, né, olha, o artigo 94, que é o que permite o direito de resposta, teve uma alteração, então eu tenho aqui que oferecer a palavra a todo mundo que de uma maneira disser que se sentiu ofendido com o discurso. Isso tem sido usado, e eu não digo que o problema é exatamente esse artigo, porque outros subterfúgios também são aplicados para isso, mas eu acho que é importante a gente levantar essa questão, que mostra novamente como o dinheiro e o tempo do contribuinte de Belo Horizonte especificamente está sendo gasto, perdido mesmo, em debates que não têm a ver com a nossa vida. E o vereador, a gente sempre ouve isso nas eleições municipais, né? É aquela figura política, a figura que é eleita, mais próxima do povo. O cara que está direto ali no contato com os bairros, no contato com os moradores. Então, acho muito pouco produtivo que se perca, por exemplo, como aconteceu hoje, 1 hora de sessão na Câmara Municipal para debater o caso do Banco Master, o caso do Vorcaro, e principalmente para poder tentar alinhar. O Banco Master é culpa do Jair Bolsonaro, o Banco Master é culpa do presidente Lula. Assim, é uma discussão inócua e acho que sempre que for possível a gente levantar o que vem acontecendo nas câmaras municipais a respeito desse tipo de perda de tempo, é necessário a gente falar aqui sim. Vamos fechar rapidinho, primeiro com você, Mardelio. Alan, eu já falei desse assunto aqui. A Câmara Municipal de Belo Horizonte perde muito tempo com assuntos que não tem nada a ver com BH. Já falei aqui no Conversa que, às vezes, assuntos que são de âmbito federal, aí as pessoas apresentam um projeto na Câmara Municipal, sendo que a Câmara não tem competência para legislar no assunto. Tudo isso para render manchete, para sair no jornal, para sair na rede social. Agora, sobre esses discursos, Alan, isso acontece na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa, na Câmara dos Deputados, no Senado Federal. Muitos políticos sobem ali no parlatório só para discursar e às vezes, Alan, eu já vi isso no parlamento, vão lá só para fazer vídeo para rede social, sobem discurso e nem ficam acompanhando o resto da discussão, só discursam e deixam o local. Eles estão preocupados com rede social, com like, querem falar para a base, Alan, perda de tempo e perdendo tempo e dinheiro, o nosso dinheiro.
O que é isso, Edilene? Faz parte do jogo político ou é um retrato da sociedade atual aí com essa preocupação toda com os cortes e os likes? Alan, eu acho que faz parte, eu acho que os políticos têm que ter um posicionamento, inclusive os posicionamentos deles muitas vezes refletem o que sua base eleitoral pensa, mas não é apenas isso. Eu acho, e agora eu vou propor, aproveitar que sextou, um exercício de final de semana para todo mundo. O seu deputado, o seu vereador, o seu senador, ele agora é um falastrão, ele fica conversando fiado, ele resolve os problemas que você acreditou que ele resolveria quando você votou? Essa é a pergunta que eu estou fazendo para o ouvinte da Itatiaia. Faça essa reflexão. Estamos em 2026, daqui a pouco é a hora de votar de novo. O tempo inteiro eu sou procurada por pessoas e graças a Deus a nossa profissão permite isso, que querem auxílio em alguma área. É rua sem asfalto, é rodovia, é vaga em hospital, é de tudo o tempo inteiro. Toda vez que eu posso eu ajudo essas pessoas, mas sabe por que elas nos procuram, Alan? Porque nós resolvemos os problemas. E aí eu falo, olha, nós vamos ajudar, vamos denunciar, vou ligar lá, vou falar, mas você já procurou seu vereador? Você já procurou seu deputado? As pessoas não procuram porque elas sabem que elas votam e eles não resolvem. Só que isso é responsabilidade de político. Então, toda vez que você tiver um problema de ordem pública, procure seu político. Não vote e esqueça que ele existe. Ele está lá para trabalhar por você, ele é o seu funcionário e não existe só para conversar fiado e fazendo discurso falando que você gosta de ouvir. Existe para trabalhar. Então, é papel nosso. Se está desse jeito, é também responsabilidade de cada um de nós. Vamos pensar porque estamos em 2026, em um ano eleitoral. É esse o recado, porque afinal de contas, daqui a pouco é hora de votar de novo. Bernardo Estilac, Mardélio Couto e Edilene Lopes participaram do Conversa de Redação desta noite.